Bem, nosso estudo de hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Recebei-nos em vossos corações. Emmanuel vem comentar na lição 147 do livro Vinha de Luz, nos corações. Os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas raros lhes abrem as portas da vida. As palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus ou de João são comumente utilizadas em longos e porfiados duelos verbais através de contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Recebem outros as advertências e luzes evangélicas à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. Ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos em polêmicas laboriosas e infecundas. No imenso conflito das interpretações, dever-se-ia, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Muito diversa surgirá a comunidade cristã se os discípulos atenderem à solicitação. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, fazem o possível por não adiar a tranquilidade própria. Registra a lição do Evangelho no ádito do ser, não te descuides relegando-a ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga-a dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza e o céu comunicar-se-á com a terra através de teu coração. A mensagem que Paulo deixa aqui. Recebei-nos em vossos corações. Ele está falando para o povo de Corinto. Quem para estudar as cartas de Paulo, né, na segunda viagem que Paulo está fazendo, ele escreve a carta aos Tessalonicenses. Logo depois, escreve a primeira e a segunda carta, e logo depois, na ordem cronológica, vem a carta aos Coríntios. Ele está pedindo para o povo, para aquele povo recém-convertido, né, a gentilidade, falando, recebei-nos em vossos corações. E o que Emmanuel vem falar aqui para a gente? Vem falar que quando isso acontece, a gente evita contendas inúteis, longos discursos verbais, né, porque a pessoa fica com um pé na frente e outro atrás. E, gente, esse é um processo normal. É um processo normal porque a gente escuta o tempo todo o Cristo mesmo falar que haveria falsos cristos e falsos profetas. Não só encarnados, como também desencarnados, quando João, na sua epístola, fala assim, provai todos os espíritos para saber se realmente eles são de Deus. Quer dizer, os falsos profetas estão por aí. Então essa desconfiança, ela é natural, ele é um processo normal. Mas o Paulo está pedindo naquele momento, mas olha só, procura entender o nosso coração, né, procura receber em vossos corações, mas compreender também o que a gente está tentando fazer, quais são os frutos que essa árvore está dando, para evitar essa contenda, essa discussão toda, porque a gente percebe, principalmente nos conflitos religiosos, né, que você vai ver as pessoas discordam de alguns pontos de interpretação e por conta disso criam esse sectarismo, essa divisão toda que o Emmanuel que também faz o seu comentário, né, para acabar com essa coisa de a discórdia e sectarismo. Inclusive, quando a gente recebe no coração, até mesmo dentro do seio da nossa religião. Né? O que está acontecendo agora no momento, né? Por conta da pandemia, são pouquíssimas as casas que reabriram suas portas, e as casas que reabriram suas portas, elas reabriram de maneira bem limitada, só algumas atividades, não são todas as atividades que voltaram por conta do perigo ainda da exposição e do risco que a gente corre, né, de ter algumas pessoas contaminadas. A gente está vendo que essa doença é uma doença que o homem ainda não conseguiu explicar quais são os pontos mais vulneráveis
porque ela ataca, porque ela de repente vai num tipo sanguíneo, numa família, ataca muito mais do que a outra. Dentro da mesma casa tem gente que pega, gente que não pega. Os cuidados estão tendo que ser grandes. Então o que acontece? Eu cheguei a ver agora companheiros que estão na bronca, falando, eu queria, a casa, é um absurdo a casa espírita ficar fechada durante tanto tempo, né, não ter o trabalho, e estão até se considerando nesse momento, né, eu não vou voltar mais para a casa espírita, né, vou procurar ir. A nossa conversa está sendo naquele tom, né, olha, isso está sendo uma coisa no movimento espírita todo. Não é só esse ou aquele dirigente, não. O Divaldo Pereira Franco o tempo todo chamando a nossa atenção para o cuidado que a gente deve ter nesse momento de se manter realmente em casa, de usar todos os meios aí para poder prevenir a propagação e a contaminação, né, desse vírus. E a gente está percebendo que está sendo uma comoção, né, que a gente está até vendo que já está tendo uma luz no fim do túnel, já está começando a ver que daqui a pouco a coisa vai estar mais normalizada. Mas nesse momento, a discórdia, o sectarismo, até entre os membros da mesma religião, da mesma casa, está acontecendo. Uns querendo cobrar que a atividade volte logo, imediatamente, que acham um absurdo não ter esse trabalho, né, durante tanto tempo, enfim. A gente está seguindo uma orientação e essa orientação está sendo quase que unânime. A gente sabe que as nossas casas elas não têm aquela hierarquia a uma federação, uma confederação, né? Não existe uma hierarquia administrativa, mas quase que a unanimidade está tomando essas decisões. Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência, vamos colocar assim, vamos ter fé que daqui a pouco vai acabar, mas nesse momento também, pelo fato de ainda não estar recebendo em vossos corações, está acontecendo esses momentos de sectarismo. Então, a gente começar a pensar, eu cheguei, me peguei conversando com companheiros da minha casa e falando com eles, inclusive com essa companheira, você pegou o Covid agora recentemente, não foi? E ficou em estado muito grave, poderia ter desencarnado. Você imagina se de repente a gente começa a fazer um trabalho desse e outras pessoas se contaminam, outras pessoas desencarnam efetivamente. Eu falei, da minha família, por exemplo, foram 2 tias minhas, né, muito próximas, irmãs da minha mãe, 2 tias mesmo, de sangue, que desencarnaram, e uma em cada mês, uma no mês de fevereiro, outra no mês de março. Então a gente fica pensando assim, né, às vezes pode sair até, ou melhor, entrar até no campo do suicídio indireto, se você não se cuidar e entrar nessa teoria do negacionismo e acabar se expondo e ficar... Então é questão de esperar um pouquinho mais e receber com o coração, entender que tem muita gente ainda com medo de ser exposto. O dia que a gente começar a viver sozinho, que a gente estiver numa programação reencarnatória de não constituir família, a gente pode até se expor mais, porque a gente não vai estar colocando em risco além da nossa própria vida. Tudo bem, mas agora no momento nós temos pais, avós, filhos que podem estar sendo expostos por conta da gente. A gente não está sozinho. Então a gente tem que pensar inclusive dessa maneira, né? Não deixar que o nosso ego, ele de repente atrapalha o cuidado que a gente deve ter com os familiares que estão próprios. Então ele bota aqui pra gente, né? Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, faze o possível por não adiar a tranquilidade própria. Vamos manter a tranquilidade. Registra a lição do Evangelho no ádito do ser. Não te descuides relegando ao mundo externo, ao sabor da maledicência, olha só, maledicência, perturbação e desentendimento. Maledicência, perturbação e desentendimento. A gente já ouviu falar aí de outros amigos aí, expositores espíritas, que são mais ostensivos, fazem um trabalho mais público, falando para a gente tomar muito cuidado, que esse momento está sendo um momento de desagregação. São muitos espíritos que estão procurando realmente estimular a discórdia, a maledicência, a perturbação, esse desentendimento. E a gente vai ter essa certeza quando nossas atividades voltarem ao normal, com os companheiros que terão evadido do trabalho ou não. A gente vai saber qual foi o estrago disso tudo. Então a gente espera aí que
a gente possa estar recebendo todos em nosso coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.